Antes de entrarmos nos segredos ocultos da Amazônia, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque hoje você vai atravessar camadas de floresta, de terra e de tempo para descobrir civilizações que quase nunca aparecem nos livros de escola. Este vídeo é uma verdadeira viagem. Cidades escondidas sob a copa das árvores, estradas alinhadas como se fossem grades invisíveis, solos férteis criados pela ação humana e geoglifos que só revelam seus desenhos quando vistos do alto. Ao longo do caminho você vai conhecer datas, lugares e nomes que pareciam apagados da história. Fica até o final porque a última revelação muda completamente a forma como enxergamos a chamada selva intocada. E já responde nos comentários. Você acreditava que a Amazônia estava vazia antes da chegada dos europeus? Começamos pelo Acre, onde círculos e quadrados gigantes desenhados no chão reescrevem o que se pensava sobre a cronologia da região. Seguimos até os Llanos de Mojos, na Bolívia, onde o mapeamento a laser revelou centros urbanos com pirâmides e canais. Depois vamos ao Vale do Upano, no Equador, onde plataformas e avenidas escondidas pela mata vêm à tona. Cruzamos o rio até Marajó e Santarém, onde cerâmicas e redes de comércio floresceram por séculos. E fechamos com a famosa Terra Preta, a engenharia de solo que sustentou populações densas em pleno coração amazônico. Enquanto assiste, comenta o que mais te impressionou e compartilhe o vídeo, porque cada novo inscrito ajuda a trazer ainda mais investigações como esta. Quem desenhou no Acre figuras tão perfeitas no chão da floresta? Entre cerca de 2.500 e 1.000 anos atrás, povos do sudoeste da Amazônia escavaram valas formando círculos, quadrados e elipses com dezenas de metros, muitos ligados por estradas retas. Hoje, essas estruturas, chamadas de geoglifos, aparecem como cicatrizes geométricas quando a mata é aberta, ou quando drones sobrevoam a região. Pesquisas em locais como Severino Calazans e Tequinho colocam o início dessas construções aproximadamente 5 séculos antes da Era Comum e sua continuidade até cerca do ano 1000. O padrão se espalha por centenas de quilômetros, sugerindo organização comunitária, cerimônias coletivas e talvez feiras sazonais. Vistas do alto, parecem sinais deixados para quem soubesse decifrar. Agora imagine os Llanos de Mojos, na Bolívia. Em 2022, varreduras a laser removeram virtualmente a vegetação e mostraram algo incrível. Cidades de baixa densidade com plataformas, pirâmides e avenidas, ligadas por estradas elevadas, canais e reservatórios. Nomes quase esquecidos como Cotoca, Landívar e Salvatierra surgiram como centros do sistema conhecido como Casarabe, ativo entre os anos 500 e 1400 da Era Comum. A malha urbana, distribuída em dezenas de locais, mostra a hierarquia social, planejamento hidráulico e agricultura intensiva. Em meio a savanas e florestas, não eram aldeias isoladas, eram verdadeiras paisagens projetadas. O detalhe mais impressionante nesses centros é a engenharia de água. Os Casarabes cavaram canais com quilômetros de extensão, ergueram diques, criaram bacias e até ilhas artificiais para cultivar em locais seguros contra inundações e para garantir a pesca em ciclos previsíveis. O laser mapeou 26 sítios, 11 deles até então desconhecidos, revelando uma paisagem em que o urbano convivia com o verde sem destruí-lo. Essa forma de urbanização mostra o modelo que quebra o mito da Amazônia como floresta intocada e sem presença humana significativa. Quem coordena obras assim mobiliza centenas de pessoas, calendários agrícolas e crenças comunitárias. Você consegue imaginar a logística necessária sem metais, sem roda e sem animais de tração? Do outro lado, no Equador, no Vale do Upano, as descobertas mais recentes surpreenderam o mundo. Em 2024, novas varreduras com laser revelaram um conjunto urbano com milhares de plataformas de terra batida, largas avenidas e bairros interligados, ocupados entre 5 séculos antes da Era Comum e o século VI. A densidade impressiona. Havia campos, casas e centros cerimoniais em traçados retos, escondidos sob a floresta. Estimativas falam em pelo menos 10.000 agricultores conectados por estradas que somem sob a mata quando vistos do solo, mas que aparecem claramente do céu. A Amazônia se revela ao mesmo tempo como cidade, jardim e arquivo histórico. Quando juntamos Acre, Mojos e Upano, o quadro é ainda mais amplo. Não são casos isolados, mas pontos de uma rede continental de sociedades que moldaram o ambiente. Estudos apontam que entre os séculos 13 e 15, construtores de terra ocuparam grandes faixas do sul da Amazônia, erguendo vilas fortificadas, valas defensivas e caminhos elevados. Somando-se a isso os geoglifos mais antigos do oeste e as cidades baixas da Bolívia e do Equador, surge um padrão de urbanismo adaptado ao trópico úmido, com baixa densidade populacional, agricultura diversificada e complexos sistemas de drenagem. No estuário, a ilha de Marajó traz outra pista.
A cerâmica marajoara, famosa por suas formas elaboradas, relevos e urnas funerárias, mostra a existência de hierarquia social e rituais complexos entre o primeiro e o segundo milênio da Era Comum. Mais acima, em Santarém, a tradição tapajônica produziu vasos coloridos e estatuetas que indicam redes de troca que chegavam até o Caribe. Esses achados, junto com a terra preta distribuída às margens do rio Amazonas e seus afluentes, revelam populações densas integradas pelo comércio fluvial e por calendários de pesca e cultivo ajustados ao ritmo das águas. E falando em terra preta, esse talvez seja o segredo mais duradouro. Em solos pobres, populações antigas criaram áreas férteis, misturando restos orgânicos, carvão e fragmentos de cerâmica. O resultado é um solo escuro, altamente produtivo, capaz de se regenerar com manejo correto e de sustentar pomares e lavouras por séculos. Pesquisas modernas confirmam que esses solos foram produzidos intencionalmente, revelando conhecimento ecológico avançado. Onde aparece terra preta, há indícios de casas, hortas e mercados, formando uma constelação de clareiras cultivadas pela floresta. E não podemos esquecer os caminhos elevados. O laser revelou estradas que cruzavam áreas alagadas e conectavam plataformas a quilômetros de distância. Em Upano, avenidas largas cortam a terra como setas. Em Mojos, passagens atravessam pântanos. No Acre, linhas se estendem a partir dos geoglifos. Andar por essas estradas seria como atravessar uma cidade-jardim, guiado por marcos cerimoniais que surgiam no meio da vegetação. Esses caminhos mostram planejamento regional e logística para transporte de alimentos, cerâmica, fibras e até peixes conservados. Se montarmos a linha do tempo, o quadro fica claro. Os geoglifos do Acre aparecem por volta de 5 séculos antes da Era Comum e se estendem até o ano 1000. Os centros Casarabe florescem do ano 500 ao 1400. O Vale do Upano se desenvolve entre 5 séculos antes da Era Comum e o século 6. No Baixo Amazonas, as tradições cerâmicas como a marajoara e a tapajônica se espalham do século 1 até o 15. Essas camadas mostram diferentes experimentos coexistindo no mesmo bioma, ligados pelos rios e por uma mesma lógica: adaptar a paisagem ao ritmo da natureza. E então vem a grande pergunta: se era tudo tão grande, por que desapareceu? Parte da resposta está nas próprias fragilidades do sistema. Ciclos de cheia e estiagem podiam variar, e sem manutenção constante, a floresta retomava rapidamente as obras de terra. Epidemias trazidas após a chegada dos europeus dizimaram populações inteiras. Mas desaparecer não significa nunca ter existido. Crônicas dos primeiros viajantes descrevem cidades ribeirinhas densas, hortas, mercados e templos. O que o tempo apagou, a tecnologia moderna começa a revelar novamente. A lógica desse urbanismo amazônico era simples e genial: descentralizar para resistir, distribuir para produzir, elevar para drenar, escavar para guardar água e enriquecer o solo para perpetuar. A Amazônia antiga não foi um vazio, foi um imenso laboratório. Hoje, a ciência cruza sensores, escavações e tradições orais para dar nome a esses lugares e recuperar as vozes que ecoaram na floresta. E você pode ajudar essa investigação a ir mais longe. Deixa o like, compartilhe este vídeo e marque aquele amigo curioso que precisa conhecer essa história. Agora, antes do gran finale, comenta: qual evidência mais te surpreendeu? Os geoglifos do Acre vistos do céu, as pirâmides de terra da Bolívia, as avenidas retas do Upano ou a terra preta reinventando a agricultura? Use a hashtag do tema que ganhou você: geoglifos, Casarabe, Upano ou terra preta. Os comentários mais completos eu fixo no topo e quem sabe leio no próximo vídeo. Assim, além de ajudar no alcance, você entra para a investigação junto comigo. Chegamos à peça final. Quando juntamos os geoglifos, as cidades de baixa densidade, as estradas elevadas e os solos construídos, vemos um enredo coerente de inovação amazônica. Povos que entenderam o ritmo dos rios, gravaram símbolos no chão, ergueram plataformas como marcos de resistência e criaram solos férteis para as próximas gerações. Não é mito, é ciência. Laser, datações, cerâmica e mapeamentos. Essa história exige que a gente reescreva não só os mapas, mas a própria ideia de cidade nos trópicos. Se você acredita que esse conhecimento precisa circular, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e compartilha agora. No próximo vídeo traremos outra história ainda mais curiosa. Você não pode perder. Até a próxima!